Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre as potências tradicionais, principalmente a parte das geoestratégias, relações de poder entre as potências mais tradicionais do mundo. Então, quando a gente pensa sobre as grandes potências mundiais agora no século XXI, a gente precisa, claro, voltar um pouquinho para a questão das grandes influências que a bipolaridade trouxe para nós. Bom, o mundo bipolar, primeiro de tudo, o que a gente sempre lembra? Que você tem aí, após a Guerra Fria, 1945, a formação de um mundo dividido praticamente em dois. Você tinha, de um lado, os Estados Unidos, líder dos países capitalistas, e do outro, a União Soviética, a líder dos países socialistas. Tudo bem? Por que a gente fala quase dividido? Porque na realidade você tinha um terceiro grupo de países, daí que o pessoal chamava esse grupo de terceiro mundo, que são justamente os países que acabavam sendo o grande alvo de disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, beleza? Bom, mas olha só, essa briga se dava principalmente por questões políticas, ideológicas, econômicas e armamentistas, beleza? É importante a gente ressaltar aqui que o mundo ele conseguia ter, de maneira muito clara, duas superpotências, as duas maiores economias do mundo, as duas nações que mais conseguiam exercer uma influência política, ideológica nas suas áreas de dominação. Bom, além disso, a questão da corrida armamentista sempre foi um ponto aí de destaque desse período da geopolítica. Bom, olha só, agora, quando a gente olha a bipolaridade, reparem que não estamos pensando nos dois polos de poder, mas sim em duas questões. Uma, a geoestratégica, e a outra, olhando os países capitalistas. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, vários países do mundo se encontravam em uma verdadeira crise econômica. Muitas vezes, essas nações estavam destruídas, o que, claro, acabava prejudicando a sua reconstrução. Os Estados Unidos, como tinham um poder econômico muito grande, muito maior que a União Soviética, sempre legal destacar isso, ele vai participar aí de uma política de expansão do capitalismo, só que, claro, dentro da hegemonia norte-americana. Bom, acredito que muitos aí vão acabar lembrando sobre dois planos que os americanos colocaram para os seus aliados de primeira ordem, países que vão ser chamados de primeiro mundo. Esses aliados seriam a Europa Ocidental, por isso que eu tenho aqui um barco indicando o Plano Marshall, que vai se consistir em apoio financeiro, investimentos norte-americanos, empréstimos para esses países. E também o Plano Colombo, que até uma própria frase, não é? Mostrando aqui, juntos podemos trazer o crescimento. Bom, dessa maneira, o que a gente pode falar? Que esses dois planos foram fundamentais para consolidar a influência norte-americana no então mundo capitalista, tanto nos países do chamado primeiro mundo, quanto nos países do terceiro mundo capitalistas. Tudo bem? Olha só, um outro ponto importante para entendermos as relações de poder entre os países hoje fica aqui em 1968, quando a gente tem o chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse tratado ele vai buscar, claro, que era a intenção das grandes potências, limitar o desenvolvimento de armas nucleares por outros países. Você tem alguns países que estão nesse tom de azul, China, Rússia, atualmente a Rússia, claro, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, que é o chamado aí grupo das grandes potências nucleares. Há de maneira mais secundária Paquistão, Índia, Israel, países que possuem armas nucleares também. Claro que em números muito menores que a então União Soviética, em 68, que os Estados Unidos também. Tá? Bom, e aí o que a gente tem que lembrar aqui? Ó? Coreia do Norte e Irã, tudo bem? Então, países que há suspeita de você ter aí a existência de programas nucleares. Claro que a Coreia do Norte ela até mostra o seu poderio militar, tudo bem? É um tratado que existe até hoje, mesmo assim, ao longo do tempo, nações que não assinaram ou decidiram aí não respeitar mais o tratado, saindo deles, que é o exemplo da Coreia do Norte, acaba tendo aí o chamado Clube da Bomba, tudo bem? Países que acabam tendo as suas armas nucleares. Bom,
Isso, lógico, limitou muito o surgimento de outras potências militares nucleares. Tá? Limitou, não deixou de criar, porque obviamente uma Índia, um Paquistão, Coreia do Norte, são países que vão desenvolver as suas armas, tá? Após 68. Bom, outro elemento aqui é em 1973. Geralmente, quando fala de 1973, o que o pessoal sempre vai lembrar, gente? A crise do petróleo. É uma crise que vai atingir de maneira muito intensa os países capitalistas. E isso vai forçar o quê? Que eles busquem uma espécie de cooperação. Não criar um bloco econômico em si, mas sim um grupo de países, como serão 7 membros, a turma vai acabar colocando o nome como G7. Na busca do quê? De um consenso de políticas semelhantes para aí buscar o desenvolvimento econômico e, lógico, fugir dessa crise de 73. Sempre que a gente tem momento de crise, e agora com o coronavírus é legal também a gente pensar nisso. O que acaba surgindo no mundo? Medidas, cooperações internacionais justamente para tentar sair aí de uma situação problema. Tudo bem? Bom, olha só, se a gente voltar a dar um destaque aqui no mundo atual, então, lógico, todo mundo sabe, isso não é spoiler, lógico, a União Soviética perdeu a Guerra Fria. E isso vai acabar criando para muitos, em um primeiro momento, um mundo multipolar. Até está escrito aqui, unimultipolar, mas por que a ideia de multipolar? Porque você vai ter potências econômicas, claro, do lado capitalista, do primeiro mundo, que a turma chamava na época, e você tem aí essas potências se destacando muito na globalização. Só que um elemento fundamental é sempre lembrar da forte influência dos Estados Unidos. Literalmente, o peso norte-americano em termos do Plano Marshall, Plano Colombo, também a sua influência no Tratado de Não Proliferação Nuclear e também aí o seu peso no G7. Tudo bem? Então, olha só, é uma influência que sai até da esfera econômica. Bom, e como a gente fala de esfera econômica, esfera aí militar, é sempre interessante a gente pensar nesse ponto, ó, elevados. O que as grandes potências do G7 eles possuem hoje? Então, olha só, os países do G7 eles são muito poderosos, principalmente no soft power e no smart power, que são termos que é muito comum aparecer em geopolítica. Bom, olha só, lógico, para muitos o unipolar ele se concentra em cima disso, da supremacia militar americana, hard, não é? Então, o uso da força pelos Estados Unidos, mais pesado. Quando você pega soft, um poder mais suavizado, aí sim, outras nações podem ser classificadas como polos de poder. Então, a capacidade econômica de países como o Japão, a Alemanha, esses dois são interessantes. Como eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, a sua influência, a sua capacidade militar foi restringida. Tá? Bom, você tem França, Reino Unido, países poderosos militarmente, só que é sempre bacana dar uma lembrada que não dá para comparar eles com a Rússia, com a China e principalmente os Estados Unidos. Tá? E aqui é um ponto bastante interessante, é um termo mais novo, por isso que por vezes a galera acaba colocando soft power aí junto com smart power. Bom, mas por que cada vez se separa mais? Como muitos já provavelmente viram, o mundo hoje vem crescendo cada vez mais, se integrando cada vez mais na chamada quarta revolução industrial. Então, hoje a capacidade científica e a tecnológica vem tendo um novo patamar. O que muitas vezes vai aparecer na internet de altíssima velocidade, a inteligência artificial, a impressora 3D, desenvolvimentos tecnológicos que estão na vanguarda, tudo bem? Pesquisas em biotecnologia que já estão aí ultrapassando as estruturas da chamada terceira revolução industrial, tudo bem? Claro que é um assunto um pouquinho mais para frente, tá? Bom, vamos voltar o destaque agora para essa situação. Já nos anos 90, só que demorou um pouquinho, até porque a União Soviética ela termina em 91, mas deixa de ser país
totalmente desmembrada, mas em 98 a Rússia, graças à sua grande influência em uma região chamada exterior próximo e o seu peso geopolítico, por vezes uma herança também do seu poderio militar. Tá? Basicamente, o que a Rússia ela tenta? Manter o seu peso econômico nas antigas repúblicas soviéticas, que estão destacadas aqui, e também no chamado leste europeu, na região aqui do Cáucaso, tudo bem? Bom, então, essa influência russa, o peso russo, principalmente na geopolítica, acabou levando o país a se tornar um 8º membro desse grupo, chamado G7. Bom, mas até 2014, por que ela saiu? Logo mais a gente vai estar vendo isso, tudo bem? Bom, o que é legal a gente destacar também? Olha só, o chamado Conselho de Segurança da ONU. Ele vai ter 15 membros, e a ONU, obviamente, ela não tem um exército próprio, uma estrutura econômica aí própria. Mas os países buscam aí, via Assembleia Geral, via Conselho de Segurança, que são instituições aí, para estabelecer acordos internacionais, normas internacionais e até mesmo aí, que é a grande questão do Conselho de Segurança, buscar a paz. Tá? Ela vai ser composta, olha só, por membros permanentes do Conselho de Segurança, que são 5, China, França, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, antes era a União Soviética, claro. Percebam que são países que se saíram vencedores na Segunda Guerra Mundial. Tá? Bom, e tem também os 10 membros rotativos, que a cada 2 anos aí se troca esses membros, vagas separadas aí por regiões do mundo. Tá? Olha só, temos um mapinha aqui interessante também, que esse aqui são os membros do Conselho de Segurança da ONU, os permanentes, que têm poder de veto. Qualquer resolução, qualquer país desse pode trazer aí o seu veto, tudo bem? Olha como o mundo vem mudando. Hoje já falamos do chamado G4. Claro que não são países que possuem uma ligação econômica, política tão grande, mas qual que é o destaque interessante? Japão, Alemanha, lembra? Derrotados na Segunda Guerra Mundial, perderam muito aí para se criar uma influência geopolítica mais hard power, por exemplo. A Índia, potência emergente, e o Brasil. Desculpa. O Brasil, ele, por muito tempo, ele estava se destacando no cenário internacional. A Índia vem se destacando, não é? Então, países que vão buscar aí um protagonismo e eles acabam pedindo uma vaga, cada um deles, no Conselho de Segurança de maneira permanente, tá? Não mais aí temporária, beleza? Não se fala de poder de veto, então é um ponto interessante para nós. É um outro órgão que muitas vezes ele prova aí o quanto a ONU já está fora dessa nova ordem unimultipolar. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho nisso, tá? Bom, e quando a gente fala que está um pouquinho fora dessa nova estrutura econômica mundial, é porque eu tenho o fortalecimento de potências emergentes. Aqui é um tipo de mapa que aparece bastante, que olha aí, área de influência dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Para muitos, olha só o que a FUVEST lançou de questão. Você precisava completar essas legendas, escolher aí a melhor alternativa. E o que a gente percebe? Número 2, as potências tradicionais. Por muito tempo, a grande hegemonia do capitalismo era delas. Quando caiu a União Soviética, o poder aumentou ainda mais. Bom, mas hoje se percebe no número 1 da legenda uma resistência à influência principalmente norte-americana. Há também, no número 3, as potências emergentes regionais. E olha só esse pontilhado, a cooperação econômica e militar no chamado eixo Sul-Sul. Não tendo mais essa visão de que os países desenvolvidos, exclusivamente eles, vão fazer essa influência global. Tudo bem? Bom, olha só, então o que eu posso falar? Novos protagonistas, não tão poderosos quanto os Estados Unidos, por exemplo, mas novos países começam a ter uma expansão militar, mesmo que de cunho regional. O desenvolvimento tecnológico deles vem crescendo muito. Agora, eu estou falando do que? Smart Power, desenvolvimento tecnológico, capacidade militar, Hard Power.
Só que qual é o grande destaque? É este: crescimento econômico desses países. Um grande exemplo é a China, país que cresce muito, a Índia também, tigres asiáticos. Então, olha só, é uma gama muito grande de países. Até coloquei um gráfico mostrando o crescimento econômico dos países do G7 e do E7, que seriam os países emergentes do E7. O G7 a gente acabou de ver. Não é um grupo oficial, tá? Muito menos eles buscam consenso como o G7 tende a buscar. Mas é um estudo feito aí em 2012, resultado em 2013, mas o que a gente percebe? Aquela tendência na época de que os emergentes iriam crescer mais que o G7. Ainda há essa possibilidade, tudo bem? Claro que agora, com essa questão, é importante a gente lembrar disso, do coronavírus, é uma grande incógnita quais serão os próximos passos aí, os próximos capítulos da economia mundial, tudo bem? Mas você tem uma ideia de que países poderiam crescer mais. Um outro ponto, olha só, países que possuem transnacionais, IED, lembra o que é IED? Investimento Estrangeiro Direto, já há transnacionais, bancos de países emergentes que fazem investimentos em outras áreas do mundo. E participação, eles começam a participar mais daqueles órgãos que muitas vezes tinha literalmente aquele caráter dos países mais poderosos como os grandes protagonistas, FMI e Banco Mundial, tudo bem? Então, novas forças internacionais surgem, deixando um mundo separado aí pelo protagonismo dos antigos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e principalmente do capitalismo, aí um pouco fora de coerência, né? Bom, vamos aí. Se eu pegar agora essa grande prova, então em 2008, que já vinha sendo percebido, principalmente nos anos 90, em 2008, crise financeira, que o G8, que tinha a Rússia aí, percebeu? Não dá para a gente fugir dos problemas econômicos e, olha só as nossas medidas não serão suficientes. É fundamental que outras nações que têm uma participação relevante na economia mundial possam também aí fazer essas discussões e criar esse consenso. Então, um ponto fundamental para a gente pensar está aqui. A complexidade da globalização vem o quê? Dificultando você ter uma ou um pequeno grupo de nações hegemônicas. Então, olha só, hoje nós temos o G20, tudo bem? Que busca criar discussões semelhante ao G7, porém, agora um número maior de países, comprovando o protagonismo aí dos membros dos países emergentes. Tá? Uma questão curiosa, o G20 ele não tem exatamente 20 membros. Por quê? Além dos 4 países europeus que fazem parte do chamado G7, nós temos também a União Europeia como um outro membro do grupo. E claro, que aí você tem vários outros países. Tudo bem? Bom, essa ideia de consenso para buscar alternativas para problemas internacionais, que acaba aí tendo protagonismo das principais economias do mundo, antes 7 países tinham uma influência muito grande, eles ainda têm uma grande influência, é importante lembrar disso. Mas, hoje, outras nações começam a se destacar em outras áreas, investimentos, desenvolvimento tecnológico, transnacionais, crescimento econômico, assim vai, não é? Bom, e aí está uma imagem interessante, olha só. Aquela velha e boa foto que a galera lança justamente após uma reunião do G20. Claro, o que a gente percebe? Os grandes líderes do mundo, a gente acaba aí tendo consenso internacional, o que eles vão buscar, o que vão fazer em cada país para o desenvolvimento internacional, o crescimento internacional. Tudo bem? Bom, olha só, aqui é um outro exemplo, sempre é bacana buscar uma atualidade para as provas de vestibular, matéria do valor econômico. G20 faz reunião de emergência para coordenar ação anticrise. Ante qual crise? Pandemia do Covid-19. Né? Então é um grande exemplo aí que nós temos sobre uma busca de cooperação internacional do ponto de vista aí que os países vão buscar ideias, medidas semelhantes. Não necessariamente um país vai realmente ajudar o outro, né? Mas a noção de tomar medidas para que juntos aí o problema possa ser resolvido. Tudo bem, pessoal?